A igreja, ela tem um propósito quando ela canta. Mas mais do que isso, mais do que conseguir compor harmonias, existe um propósito essencial. E as coisas que eu vou dizer compete à igreja no que tange a sua preparação para o encontro com o seu rei. Fazendo uma ponte com o que eu ministrei essa semana, quando alguém quer tirar boas notas numa prova, o que ela faz? Quando ela quer bom resultado no trabalho, ela tem que fazer o quê? Trabalhar. E nós queremos encontrar o nosso rei. O Senhor Jesus disse: meu pai trabalha até agora e eu também. Então, tudo que envolve a vida congregacional nos aponta, nos remete para a nossa futura esperança. Então, a igreja congrega em torno disso e se concentra nisso. Basicamente, quando nós congregamos, nós estamos exercitando o nosso memorial de fé. Porque toda vez que reunimos, uma única coisa só fica objetivada: a nossa salvação em Cristo. Então, quando reunimos, precisamos nos ater a alguns princípios. E eu vou pegar alguns pontos aqui em Colossenses, capítulo de número 3. Aqui há um contexto de nosso louvor, de nossas canções e louvor. E você vai ver distinto aqui canção e louvor. Louvor também aqui se manifestará como canção e outras coisas mais. Vamos aqui no verso 16. Ele diz assim: a palavra de Cristo habite em vós, de que forma? Abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Aí ele vai falar com o quê? Com salmos, hinos, cânticos, o quê? Cantando ao Senhor com graça, aonde? Em vosso coração. Verso 17. E quando fizerdes por palavra ou por obras ou ação, fazei tudo na autoridade de quem? Dando por ele graças a Deus Pai. Sobre que contexto o apóstolo Paulo, juntamente com Timóteo, está orientando aos nossos irmãos lá em Colossos? O que contexto, qual é o contexto dessas informações? O contexto dessas informações começa basicamente o próprio início do capítulo 3, falando dos pontos de nossa vida eterna. Capítulo 3, o verso 1, já é conhecido de todos nós. Olha o que diz: porque já o quê? Com Cristo, e buscai o quê? Onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então o versículo 1 fala das coisas que você deve buscar. O versículo 2 fala das coisas que você deve pensar. O verso 2 assim: pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Em outro contexto, o apóstolo Paulo também orienta: tudo aquilo que for amável, de boa fama, tudo aquilo que for reto, ele diz, nisso pensai. Então, o capítulo 3, ele começa dizendo sobre o que devemos buscar, o que devemos pensar. Ele faz agora a definição de nossa vida eterna. O versículo 3 diz:
porque já estáis o quê? Mortos, e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. Ou seja, vida escondida, preservada. Qual vida preservada? A vida eterna. Verso de número 4 diz: quando Cristo, que é o quê? Sabia que a nossa vida eterna tem nome? A nossa vida eterna é uma pessoa. A vida eterna não é uma credencial. A vida eterna não é um título. E nem uma coisa que é assim, feita assim. A vida eterna é uma pessoa. Quando Isaías vai descrever acerca do Senhor Jesus Cristo, ele diz assim que ele é o Pai da eternidade. Ele define o poderio de Cristo. O Senhor Jesus, ele diz: eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. A tenha em quê? Abundância. A vida eterna tem um nome. A vida eterna é alguém. Como é que chama a nossa vida eterna? Cristo. Ele disse: eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Essa mesma vida eterna que a Cristo diz para você ter vida em abundância, em João capítulo 1 diz que no princípio ele era a palavra. Olha o verso 16. A palavra de Cristo habite em vós, o quê? Está vendo? Eu quero que tenha vida e a tenha com abundância. Vida eterna é alguém, Cristo. A palavra de Deus é alguém, Cristo. Ele chega no verso 16 e diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. E por que ele diz assim? Porque em inúmeros contextos, como em Tiago, em Timóteo, você vai ver a relevância da palavra de Deus para a salvação. Olha a relevância da palavra de Deus em Tiago, capítulo de número 1. Você vai manter Colossenses aberto, vai comigo lá em Tiago. Capítulo de número 1, o verso de número 21. Tiago 1, 21. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de quê? De malícia, recebeis com mansidão o quê? A palavra em vós, enxertada, a qual pode fazer o quê? Então a palavra faz o quê? Salva a alma. Sinônimo de salvação, vida eterna. Sinônimo de vida eterna, Jesus Cristo, porque a vida eterna tem nome próprio, Senhor Jesus. A palavra também tem nome próprio, Jesus. Ele disse: eu quero que tenha vida e vida com abundância. Lá em Colossenses ele diz: a palavra de Cristo abunde em vós, não é assim? Abundante, que seja em vós abundantemente. E agora ele está dizendo que essa palavra é para nós salvação. Lembrando que Colossenses é uma carta escrita por Paulo juntamente com a outra pessoa, Timóteo. E Paulo escreve a Timóteo também uma coisa interessante. Vai comigo em 1 Timóteo. Ó, 2 Timóteo, perdão. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Verso de número 14 e 15. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes instruído, sabendo o que tens aprendido. Olha o verso de número 15, 2 Timóteo 3, 15. E que desde a tua infância sabes o quê? Que pode te fazer sábio pela fé que há em Cristo Jesus. Ora, que a palavra de Deus é fundamental para nós, eu acredito que você não tenha dúvida disso. Só que muitos pensam na palavra de Deus meramente como instrução de um Deus externo a mim. E a palavra de Deus não é isso. A palavra de Deus, ela não é um código de instrução para um grupo de pessoas. O autor aos Hebreus define, dizendo que a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é o quê?
viva. Então ela não é um conjunto de normativas dada a um grupo de pessoas na tentativa de segui-las, mas ela é a manifestação do Filho de Deus nas entranhas profundas da alma daquele que ouviu. Por que você acha que as Escrituras vai falar coisas como quem tem ouvidos ouça? Porque é algo que penetra a profundeza do homem. O autor aos Hebreus fala que a palavra de Deus penetra a profundeza de quem? Dos homens. Salvo engano, vai aqui comigo em Hebreus, capítulo de número 4, verso de número 12. Diz assim: porque a palavra de Deus, o que ela é? Viva, e o que mais? Você sabe o que é uma coisa eficaz? Define para mim alguém. Sabe o que é eficaz? Consistente. Eficaz é aquilo que gera resultado. As Escrituras nos diz que a palavra de Deus não volta vazia, antes vai e produz o fruto pela qual ela foi enviada. O Senhor Jesus Cristo não voltará para os céus, sendo Ele a palavra, de mãos vazias. Ele diz que primeiro a semente tem que morrer para produzir fruto. Ele vem como a palavra e a semente morre, ressuscita ao terceiro dia, e ele foi as primícias subindo ao céu, como diz em 1 Coríntios capítulo de número 15, e depois virá o fruto do seu penoso trabalho entrando nos céus, porque a palavra de Deus não volta, antes vai e produz o fruto pela qual foi enviado. Lembra que o Senhor Jesus dizendo, ele disse: eu não vim julgar a vós, mas a palavra que vos tenho falado, ela vos julgará. Então a manifestação do Filho de Deus é a definição da sentença, ao ponto que João vai descrever no seu evangelho, no capítulo de número 3, no verso de número 36, dizendo: aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho não terá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanecerá. Então Cristo é a palavra que foi enviada e vai produzir o fruto pela qual foi enviado. Para alguns juízo, para outros salvação. Então volta aí o verso 12. Porque a palavra de Deus é o quê? E o que mais? E eficaz. Mais penetrante que uma espada de 2 gumes ou de 2 fios, que penetra a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e ela é apta, capaz, competente. Aptidão aqui é a competência dela, o que ela realmente é capaz de fazer. O verso 12 diz que ela é eficaz, né? Assim como você toma um remédio, fala assim: toma esse remédio, vai ser eficaz, ou seja, vai atingir o resultado necessário. O verso 12 diz que é eficaz, e o verso continua dizendo que, além dela ser eficaz, está dizendo que ela é apta, ela tem uma competência, uma capacidade, para discernir o pensamento e a intenção do quê? Dos corações. Então, tentando criar a cronologia, a palavra abundante em nós, buscar as coisas que são do céu, esta palavra abundante é Cristo, essa palavra produz vida eterna, que é Cristo, e que esta própria palavra é viva, eficaz e penetra as profundezas do homem, o inivisitável do homem. O verso de número 13 diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nu e patentes, ou patenteadas, descritas aos olhos daquele com quem temos que tratar. Grandiosa palavra, olha que maravilha! Como define Cristo? Palavra viva e eficaz, e não tem escudo humano de ego, de
sabe, de intelectualidade, de nada. Ela penetra como uma espada de 2 fios. A espada de um fio só, que é a conhecida espada árabe, aquela curvada, ela é só para foiçar. Foiçar é só para cortar. Mas durante um tempo, desde a Idade Média, foi se deixando de lado esse tipo de espada e se atentando para a espada que tem a lâmina dos 2 lados, porque ela não é só foiçar, ela tem uma habilidade que a espada árabe não tem, que é de perfurar, e a obra de sua palavra perfura. E por que ela perfura? Porque ela mata. A palavra de Deus mata. Mas por que ela mata? Porque para dar vida tem que matar. Porque a mensagem da obra de nosso Deus é que toda alma que pecar certamente morrerá. E nós fomos mortos pelo poder da sua palavra, porque o pecador estava vivo, caminhando, feliz e regozijando de toda a sua obra maldita. Mas em outro momento veio aquilo que Paulo diz em Efésios 6, a espada do Espírito, e penetrou mais fundo do que as juntas e as medulas, e alcançou o inivisitável do homem, que é a divisão da alma e do Espírito, e te convenceu do pecado, te colocou diante dele nu e patente, e sabendo que é dele que vem a sua justiça. Então a palavra de Deus que dá vida, primeiro ela mata o pecador. Pronto. Aí você diz, mas o que isso tem a ver com louvor? Você falou que ia falar de louvor, falou que ia falar de alguns elementos do louvor. Qual é o motivo primário pela qual muitos dos cristãos não têm uma vida de louvor? E aí eu vou descrever agora o conceito de louvor dentro do que Paulo está tratando aos Colossenses. Volta em Colossenses, capítulo de número 3, verso de número 16. Diz assim, a palavra de Deus habite em vós, de que forma? Abundantemente. Só relacionar alguns textos para você, olha, lá em João capítulo de número 15, vai dizer assim, se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós. João 17, ele diz, eles em mim, eu neles, e eles em mim, como eu e tu também somos um. Ele começa a falar de uma relação unificada, e agora ele diz, a palavra habite em, entenda que não é com vós. Há uma distinção entre a palavra habitar em você e a palavra está com você. Levante a Bíblia aí, quem trouxe Bíblia. Pode ser no celular, no livro. Olha, todo mundo trouxe, não é isso? Você está com ela. Mas isso não necessariamente quer dizer que ela está em você. Todos têm uma Bíblia. Cada um tem uma versão diferente. Tem textos que quando você pede para ler coletivamente, sai tudo embolado, de tanto que a tradução muda de uma para outra. Agora você pode estar com a palavra em suas mãos, e ela não necessariamente está dentro de você. Talvez o que você precisa entender é isso aqui. Romanos capítulo 10, o verso de número 8. Diz assim, mas que diz, a palavra está como? Perto de ti. A palavra está perto de ti, sim ou não? Tá. Na tua boca? Sim, mas ela tem que ir além. Na onde? No teu coração. Lembra que o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração. Mais do que Bíblias rasuradas e anotadas, é uma palavra viva em seu coração como prática de vida. A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. E esta é a palavra da fé que pregamos. Uma palavra viva no meu coração. Talvez você tenha ela na ponta da língua, não é suficiente.
ela tem que criar uma raiz profunda, fazendo um paralelo com a parábola do semeador em Mateus capítulo número 13, que a semente, que a palavra caiu na terra boa e produziu raiz profunda. Volta em Colossenses 3. Colossenses 3, o verso de número 16. A palavra de Deus habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria. O que isso significa? Ser abundante e com toda a sabedoria. Paulo vai dizer também que a sabedoria de Deus é quem? Cristo. A sabedoria de Deus é o próprio Cristo. Não é uma ideia de filósofos, teólogos. Abre 1 Coríntios, capítulo de número 1. Primeiro Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 24. Diz assim: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos o quê? A Cristo, poder de Deus e o que mais? Então volta em Colossenses. Está vendo que tudo está apontando para uma pessoa só? Está vendo como é que as escrituras convergem para um ponto muito específico e que não adianta, dentro dos labirintos do segredo das escrituras, não adianta qual caminho você pega, ela vai destinar ao ponto de uma pessoa só. Imagina que existe um grande labirinto e Cristo está no meio desse labirinto. E não interessa qual caminho que você pegue, você sempre terminará diante da figura dele. Volta aí em Colossenses 3. A palavra de quem? De Cristo. Habite em vós abundantemente, em toda a... Quem é a sabedoria? Cristo. Agora ele vai entrar para o reflexo disso, dizendo assim: ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Síndrome de Cristo. Vou te explicar. Sintoma de Cristo é quando irmãos ensinam outros irmãos e quando irmãos corrigem outros irmãos. Uma igreja doente é quando que o único que tem autoridade para corrigir ou para ensinar é o pastor. É uma igreja doente. Um crente doente é aquele que diz assim: não vem tirar onda comigo não, que quem me corrige é meu pastor. Esse é um crente doente. O sistema religioso cria até gabinete pastoral, com cadeira pastoral, com quadro pastoral, para que o crente doente só consiga ter uma relação de correção com um patrão da fé. O patrão da fé que corrige. E ele pode até corrigir o que está certo, o que o crente que está certo faz o errado porque foi corrigido para o errado. Vamos ler de novo. A palavra de Deus habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando quem? Uns aos outros. Isso é síndrome de Cristo. Não tem isso, está faltando a sabedoria e a palavra abundante. Mas eu escuto a palavra, mas a palavra tem que estar junto de ti, mas aonde? Dentro do coração. Foi isso a resolução a conclusão que Paulo chega do texto de Deuteronômio. A palavra tem que estar dentro do coração. E como que ela vai abundar nisso? Manifestando sabedoria ao ponto que nós nos corrigimos. Nós nos admoestamos. E por que nós nos corrigimos? Tem um motivo pela qual nós nos corrigimos. Deixa aqui aberto, vai comigo em Hebreus, capítulo de número 10.
Hebreus capítulo de número 10, o verso de número 25. Hebreus 10, 25, diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes fazendo o quê? Uns aos outros, tanto quanto mais vedes que se aproxima aquele dia. Qual o dia que se aproxima? É aquele que eu falei essa semana, que talvez alguns achem que vai demorar, mas para uns vai ser 10, 20, 30, outros semanas ou meses, quem sabe? Aquele dia, o dia final. Então por que nós corrigimos uns aos outros? Porque é vindo a conclusão de nossos dias. Está se aproximando cada vez mais. A igreja tem que se corrigir uns aos outros. Volta lá. Colossenses 3,16. Veja que até agora eu não consegui terminar um versículo. Você viu? Eu fico impressionado, eu tiro o chapéu para aqueles que lêem um versículo, parte B, e prega 2 horas. Eles pulam tanta coisa. Metade do versículo a gente descobre que a palavra é Cristo, que a sabedoria é Cristo, e que a ausência de Cristo no meio da igreja está com sintoma de falta de correção entre os irmãos. Isso em meio versículo. Vamos tentar prosseguir e evoluir o raciocínio. Então diz a palavra de Deus: habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando uns aos outros. Correção mútua. Aí ele vai colocar no meio desta correção algumas ferramentas que ninguém nunca olha como correção. Olha aqui: salmos, hinos, o que mais? Cânticos espirituais. Então ele está dizendo: a palavra de Deus esteja abundante em você, com toda a sabedoria, e que vocês corrijam uns aos outros. E ele vai dar algumas ferramentas. Umas ferramentas que não são vistas para correção. Dizendo assim: salmos, hinos e o quê? Cânticos espirituais. Como que a igreja enxerga as canções? E como que as escrituras apontam as canções? As pessoas enxergam as canções dentro das igrejas, de alguma forma e por algum motivo, o enaltecer do indivíduo. Tanto é que uma coisa que eu tenho observado das canções, até as canções bíblicas atuais, elas tiram o coletivo e apontam a música sempre para o individual. E até inúmeras canções. E acontece muito nas músicas brasileiras. Quando você vai pegar, às vezes, uma música que traduziram do inglês para o português, eu estava ouvindo aquela música, Deus me ama, sabe? Me ama, Deus, sabe? Como me ama, alguma coisa assim, não é assim? No original é nos ama. Todo mundo é levado à individualidade até na hora de cantar, nunca é no coletivo. Por que não é um bem feito a nós? Por que é para mim, no meio de muitos que estão aqui? Por que nunca cantamos o favor a nós? A mim e ao meu irmão? Porque sempre que é algo a mim. Eu estou cantando uma música junto com todo mundo e falando de alguma coisa para mim. E nunca para nós. É uma coisa que eu fico refletindo, como que a tendência ao exclusivismo e ao individualismo naquilo que deveria ser coletivista. Então, voltando ao raciocínio, existem instrumentos de correção mútua, salmos, hinos, cânticos espirituais. Agora eu te pergunto, o que é que nos corrige? Vamos ver aqui o que é nos corrige. Mantenha aqui aberto. 2 Timóteo, capítulo de número 3, o verso de número 16. Segundo Timóteo 3,16, diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para que fim? Ensinar, que mais?
E que mais? Para corrigir, para instruir em... Então o que é que nos corrige? A palavra de Deus. Lá está falando para cantar hinos, cânticos espirituais, salmos. Como que estes hinos, cânticos espirituais, estes salmos, pode corrigir alguém? Se cantar o quê? A palavra de Deus. Como qualquer outro tipo de música, com qualquer outro tipo de melodia, qualquer coisa, pega qualquer música cristã que você ache linda, a mais bonita. Se ela não tem por teor, objetivo e claro, a Escritura, ela descumpre o propósito da canção coletiva da congregação. Ou seja, ela é extremamente dispensável e inútil. Alguém diz, não, mas eu ouvi tal música, mesmo que não tenha a palavra de Deus, e senti tocado. Tem gente que escuta Chitãozinho, Chororó e se sente tocado. Ou você nunca ouviu uma música em inglês que você nem sabe que está cantando. Lembra a época do Good Times, radinho de pilha lá, dor de cotovelo? Que você escutava lá que as músicas, você não estava entendendo nada, dava vontade de chorar. É ou não é? Você precisa de um conteúdo dentro de uma música para você ficar sensibilizado a algum sentimento? Não, não precisa. O barulho do órgão já sensibiliza, o efeito do violino. Agora, o que realmente corrige, o que realmente vai redarguir, que vai fazer uma palavra abundante em meio à grande sabedoria e produção de correção entre nós, é se cantarmos exclusivamente as Escrituras. É disso que ele está tratando. Volta em Colossenses 3. A palavra verso 16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Salmos, hinos, cânticos espirituais. Ele distingue algumas coisas aqui. Os salmos é os salmos. Os salmos, ele basicamente, ele enaltece os atributos salvíficos de Cristo. Pegue os salmos, todos que estão escritos no livro de Salmos, e veja como ele aponta os atributos de salvação de Cristo. O Salmo 1, ele é a árvore plantada junto a ribeiros, a qual dá o seu fruto na estação própria, nunca foi conduzido pelo ímpio na vida, mas sempre meditou na palavra do Senhor. Quem é esse senão Cristo? Leia o Salmo 2, vai concluir dizendo assim, beijai o filho para que não se ire, ou seja, tenha uma comunhão com o filho para que você não caia na ira de Deus. Salmo 2. Poderíamos andar salmo e gastar muito tempo só no Salmo 119. Então o que os Salmos fala? Aponta a excelência dos atributos de Cristo. Então, o que é um salmo? Quando cantamos os atributos e excelência de quem? De Cristo. Quando nós cantamos agora a canção Poderoso Deus, falamos dos atributos de Cristo, sim ou não? Como Cordeiro, salmodiamos seus atributos. Salmos vai falar dos atributos. Hino, o que é um hino? Tem algum brasileiro aqui? Todos vocês são brasileiros, né? Nós temos, você compra lá o livro, lá, vem sempre do MEC atrás, tem uma canção escrita atrás. Você sabe que canção que é? O hino nacional. Sabe o que é o hino? É a canção de uma nação. Toda nação. Já viu o jogo de futebol? Brasil e Alemanha. Mineirão. Você viu? Que coisa maravilhosa? Todo mundo cantando o hino nacional. O pessoal parou de cantar as gravações e o povo continuou cantando o hino nacional, né? A Alemanha também tinha um hino, tem um hino.
a Espanha tem, os países têm o seu hino. Porque o hino é a canção que define uma nação. Normalmente, no hino, está enaltecendo a nação e os triunfos dessa nação. É assim que funciona um hino. O hino vai falar do que essa nação tem, o que essa nação fez, o que essa nação conquistou. Não é assim? Para quê? Para aquele que está cantando o hino da nação se sinta um patriota. O hino sempre teve a motivação de produzir na nação o patriotismo, para que aquele povo, ao cantar aquela canção com aquelas definições daquela nação, eles se sintam parte daquilo e se sintam patriota daquilo. Entenda bem, a nossa nação não é aqui na terra, não é assim? As Escrituras diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu já preguei sobre isso, os políticos, né? Vereador faz panfletinho, né? Os políticos crentes, para conquistar o seu voto, fala: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A gente tem que pôr um homem de Deus lá. Essas são as... Mas ali a nação cujo Deus é o Senhor, é Israel espiritual, cujo agora nós somos eleitos, parte de Israel, pegando Romanos capítulo de número 11, que nós somos enxertados ali na oliveira verdadeira, que era o povo de Deus, nós que éramos jambuzeiro, ou seja, pé de oliva que não dava oliva nenhuma, ou seja, um monte de defunto, descrente, fomos colocados junto ao Israel espiritual, e Paulo conclui a carta aos Romanos dizendo que vai completar esse Israel espiritual, que esse Israel espiritual é o coletivo do povo de Deus. A nossa pátria não é terrena, é celestial. E qual é o nome de nossa nação? Espiritualmente é Israel. Somos o Israel de Deus, o povo de Deus, o povo adquirido, não é assim? O povo adquirido, a quem ele vai chamar de filho, de povo, e nós vamos chamar ele de Deus e Senhor. Então, esta é a nação. O que nós contamos? Aqui nessa nação, o hino se canta os feitos realizados sobre essa nação. Quais foram os feitos realizados sobre a nossa nação, Israel? Salvação, justificação, remissão de pecado, redenção, vida eterna, a nossa esperança eterna. Não é assim? Então nós temos que cantar a eternidade, cantar o sacrifício de Cristo, a nossa justificação, o nosso perdão. Não foi tudo isso promovido para nós como nação? Sim ou não? Então é isso que se deve cantar. Aí você pega algumas músicas evangélicas, parece espiritual, né? Uma vez eu estava ouvindo uma música que o cantor falava que estava zigue-zagueando. Eu ficava pensando o que isso tem de funcional no reino de Deus. O que isso tem de funcional no reino de Deus? Absolutamente nada. Imagina alguém cantando um hino nacional. Tirei o pau no gato. Isso é um hino nacional? Fala do triunfo dessa nação? Você consegue entender essas coisas? Volta aí. Aí diz sobre salmos, hinos e cânticos o quê? O que seria um cântico espiritual? Fulano cantou em espírito. Não, cântico espiritual é a definição do que ele acabou de dizer. Do que é o hino, do que é o salmo. Cântico espiritual é o quê? É o contrário de cânticos carnais. O que é um cântico espiritual? É tanto este salmo e este hino que fala de verdades espirituais, os atributos de Cristo, de sua obra sobre este povo e esta nação. Isso é os cânticos espirituais. O que é os cânticos carnais? Que falam de qualquer outra coisa. Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. Nunca chega em vitória, né? Pegou a 381, foi direto e só vitória, não chega em vitória. Canções que não estão tratando do objetivo pela qual precisamos ser ensinados e admoestados. Então volta a reflexão, verso 16. A palavra de Deus habite em vós abundantemente, com toda a sabedoria,
ensinando-vos e o quê? Uns aos outros, com salmos, hinos e o quê? Aí o que é o cântico espiritual? Ele define aqui que esse salmo e hino cantando a quem? Com o quê? Gratidão aonde? Agora a pergunta, com a mãozinha no queixo assim, você é grato pelo quê? Que motivo você tem para agradecer a Deus? Eu já ouvi gente dizer assim, não, hoje o louvor foi difícil, já viu essas coisas? Aí fala assim, eu fico pensando, eu já vi um trem sem o céu, ele estava de bronze, o louvor não subia para lado nenhum, e eu sempre me questionava, do que eles estão falando? Eu não entendo do que eles estão falando, é como se estivesse falando outro idioma para mim. Como que o louvor foi difícil? De que forma? Olha, para mim, na minha opinião, difícil é subir o Everest com roupa de praia. Para mim, difícil é eu pular de um prédio e sair voando. Agora, manifestar satisfação, quando alguém sofre, ele chora, ele expressa, não é assim? Quando alguém está feliz, dá R$1 milhão para a pessoa, você vai ver ela e fala assim, obrigado. O que essa pessoa vai arrumar para o seu lado? Não é? Vai pular, vai te abraçar, resgata o filho de alguém de um acidente, vai ver a pessoa falar assim, obrigado, e sair andando com o filho, oh, obrigado, você salvou meu filho, gratidão tem manifestações. Aí aqui as pessoas dizem que tem ação de graça em seu coração, mas para eles salmodiar, cantar algum hino, celebrar a Deus, é difícil. E o pior de tudo, você não sabe qual é o mais vergonhoso que é eles esperar que alguém mobilize eles a isso. Ah, eu não gostei do louvor de fulano. Fulano não canta bem. Fulano não é espiritual, não passa espiritualidade para mim. Eu não sinto o toque de Deus quando ele canta. Como assim? Ah, você quer um hipnólogo. Canção de gratidão é a conclusão de uma consciência ao feito de Deus. E os irmãozinhos antigamente que só tinham o inário, as irmãs com a voz aguda, os homens com as vozes roncosas, cantando e sendo satisfeito com Deus. Sabe por que eu subo aqui e canto às quartas-feiras? Porque eu tenho motivo para cantar. Eu tenho motivo. Pode ter certeza que o que me motiva a cantar é muito maior do que todos nós juntos. É extremamente prazeroso olhar e pensar que nesse momento, eu irei manifestar vocalicamente, junto com os meus irmãos, de forma instrumental, a minha gratidão. Porque o louvor são expressões, inúmeras delas. Eu vou te falar aqui sobre louvor, rapidinho, só para você entender. O que eu falei até agora, nesse ponto, está falando de correção pela canção de um para com o outro. Mas louvor começa no verso 18. Olha o louvor aqui. Vós o quê? Nossa, as mulheres falou baixo agora. Por quê? Vós o quê? Estais o quê? Seu próprio marido, como convém no... Isso é louvor a Deus. Agora, para os barbudos aí. Vós maridos, fazer o quê? E o que mais? Vou te falar uma coisa, marido. Você não querer ouvir os problemas da sua esposa já te mostra que você não entende de louvor.
Eu vou começar falando pelos maridos. Sabe o marido que trabalha, que tem... Eu trabalhei o dia inteiro, eu estou cansado, não quero ouvir problema. Você não tem ideia do que é louvor. Porque se você tivesse ideia do que é louvor, você somente ia para Efésios capítulo de número 6, e que diz: marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e deu a sua vida. Marido tudo se irrita. A mulher fala: ah, tá bom. Como que um crente assim? Como louvar a Deus? O que ele vai fazer depois? Chegar na congregação? Oh, Senhor. Eu vou te falar uma coisa, homens. Talvez algum dos princípios de muita sua frieza é que você acha que você vai buscar a Deus fora do casamento. Tolo. É dentro. É ouvindo. Quando ela não falar de forma sábia, você falar de forma sábia. Quando ela errar, você corrigir. Em orientação, ser exemplo, espelho, cabeça e outros mais atributos que Deus responsabilizou o homem para que ele fosse isso para louvor a Deus. Você não precisa ter braço para levantar a mão, você não precisa cantar com voz linda, fazer essas coisas tudo, não. Parte do princípio que você precisa amar a sua esposa e não se irritar contra ela. Isso já começa a louvor. Então, marido, chega em casa, ela quer falar, senta, depois você toma seu banho, depois você vê sua TV, depois você faz o que você quiser. Pergunta a ela o dia, isso é louvor a Deus? Custa isso? Você é lenhador? Você trabalha numa guerrilha? E teve que desviar de bala o dia inteiro que não pode chegar e ouvir? Vós, maridos, estáis sujeitos aos vossos próprios maridos. Vós, mulheres, né, estáis sujeitos aos seus próprios maridos, como convém no Senhor. Isso aqui eu estou falando de louvor. Eu já falei de correção, como é que é a canção. Agora eu estou falando de louvor. Mulher que despreza o marido, que não produz dentro de casa coisas para tornar possíveis o bem-estar dele, não entende de louvor. O marido é só uma pessoa quem ela quer derramar problemas e nunca quer derramar sobre ele algum tipo de conforto. A mulher sabe que o marido está chegando. Aí meu marido, ele gosta de café, ele gosta de chá. Vou deixar uma garrafinha de café pronto aqui que ele está chegando. Não faz um suco pensando no marido. Cadê o suco que estava aqui? Ah, os meninos tudo tomou. Mas isso tem a ver. Tem a ver. Tem mulher que veste para sair, mas não veste bem para o marido mais. Ela vai para o salão fazer cabelo para as outras mulheres. Ao cúmulo do ridículo que é a sequidão das crentes. Elas conseguem ir no salão preparar o cabelo, sabe para quê? Para as outras mulheres. Para que as outras mulheres vejam que o cabelo dela está bonito. E em contrapartida, tem os maridos que quando o cabelo chega em casa, nem sabe que mexeu. Deixa eu te dizer uma coisa. O problema dentro dos lares está na ausência de louvor a Deus. Não existe a pessoa, não, eu louvo a Deus, mas o meu casamento está destruído. Não. Você não louva a Deus, é por isso que está destruído. Continuo mais. Verso número 20. Vós, filhos, obedeceis em tudo o vosso Pai, porque isto é agradável ao Senhor. Por isso que eu falo aqui de disciplina, que nem se eu fosse um severo, né? Que nem se eu fosse um Bolsonaro. Né? De pôr disciplina nos filhos. Você tem que ensinar eles a obediência, porque isso para eles vai ser resultado de agradar a Deus.
Verso 21, vós pais, não irritais os vossos filhos, para que não perca o quê? O ânimo. Já viu correção de pai que é só para mostrar para o filho que manda? Deixa eu fazer isso. Não, não vai fazer. Por quê? Porque eu sou seu pai. Juízos têm que ter causa, motivos. Correção tem que ter motivo. Aí continua, vós servos. Isso aqui eu já falei, como é que o servo deve servir ao Senhor na carne. O verso de número 22. Vós servos, obedeceis em tudo os vossos senhores, segundo a carne, que é o patrão. Não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas com simplicidade de quê? Temendo a quem? Verso 23. E tudo quanto fizeres, fazei o quê? De todo coração, como a quem? E não? Isso é o papel da mulher com o marido, do marido para com a mulher, do filho para com os pais, dos pais para com o filho, do patrão para o empregado, do empregado para o patrão, e isso que é louvor. O resto, encheção de linguiça, que as religiões inventam para você ficar confortável pela melodia. Então, quando cantamos, palavra de Deus, para quê? Para exortação. Canções que apontam a correção, hinos ou salmos que descrevem os atributos eternos de Deus e justificadores de Cristo. Hinos é a canção de uma nação que sabe do efeito que foi produzido sobre esta nação. Então vai cantar sacrifício de Cristo, redenção, justiça, misericórdia, tudo que é nós como nação, povo adquirido, nação eleita, recebemos da parte do Pai. E agora como louvor de um para com os outros, pode ter certeza que frieza espiritual, que as pessoas querem falar, louvor difícil, frieza espiritual, qualquer coisa, está ligado ao fato de você não saber louvar a Deus. Marido não sabe louvar a Deus quando trata com sua mulher. A mulher não sabe louvar a Deus quando trata com seu marido. O filho não sabe louvar a Deus quando trata com seus pais. Os pais não sabem louvar a Deus quando não corrigem seus filhos. O crente que rouba o patrão no tempo, chega só atrasado, está roubando, porque você vendeu 8 horas do seu dia, está dando 7 horas e meia hora aí você roubou. É assim que funciona. Tem crente que leva ferramenta para casa, lá na empresa tem 3. Essa fita isolante aqui, está pela metade. Você comprou? Não, então não é louvor a Deus. É seu? Não. A nota fiscal está no seu nome? Não. Alguém te deu? Não. Será que é difícil entender o básico? É seu? Não. Não é. Então, não pode levar. Não pode levar. Mossegar no serviço, sabe aquele negócio de procurar um cantinho para fazer uma hora? Eita, Deus bom. Onde é que você estava? Estava orando. Eu já vi crente fazendo jejum na hora do serviço. Hora de serviço não é hora de jejuar, não. É hora de trabalhar. Faca nos dentes. Aí eu não estou nem produzindo, não está bambo, porque eu estou jejuando para Deus. É uma loucura. Você pensa assim, a droga que deram para essas pessoas quando batizaram, meu Deus, o que injetaram na veia deles? Não honram a Deus de forma nenhuma. Está todo mundo fazendo greve no serviço, eu também vou fazer. Crente sindicalista. Agora eu vou fazer greve também. Não está bom? Sai e procura outro serviço. Pensa, irmão. Isso tudo é consequência de um detalhe. O verso 16 diz assim, a palavra de Deus faz o quê? De que forma? Está vendo? Dormiu de novo. Vou falar. Verso 16. Capítulo 3 de Colossenses, verso 16. A palavra habite. De que forma? Abundantemente. Vai respingar no casamento, vai respingar no trabalho, na educação dos filhos, no respeito com os pais. Tinha um personagem na escola do professor Raimundo, que era pequeno, falava assim, se não for isso, não me venha com churumelas.
A abundância de palavra de Deus resulta nisso. Se não há abundância, deixa eu te falar uma coisa, pega, como é que chama aquelas latinhas de tinta? É 3/4? Fala, né? Pega 3/4 de tinta, sem diluir nem nada, e pinta a sua casa e a casa do vizinho toda com ela. Vai dar? Vai chegar no momento, você vai estar lá pintando a parede do quarto, pintou uma parede toda, ficou bonita, deu 3 demãos, passa para a segunda parede. O que vai acontecer com a tinta? Vai? Agora imagina que eu tenho vários latões de tinta. O que você vai fazer? Você vai conseguir pintar a sua casa, a casa do vizinho? Vai pintar o 7. É ou não é? Porque tem muita tinta. Vamos pensar nesse conceito de palavra abundante. O indivíduo fala, eu sei a palavra de Deus, mas guardou ela, no máximo no ouvido. Ou anotou na Bíblia. Mas a palavra é para estar onde? No coração. E de forma abundante. Aí ele fala, ele sabe pregar para o ímpio, ele sabe falar o que é religião, mas ele não sabe administrar o casamento. É porque a tinta acabou. É tipo o Chaves. Quanto que é? Eu tenho 3 maçãs, comi uma. Com quantas eu fiquei? Ele fala, eu sabia isso com laranja. Tem crente que fala assim, não, ele sabe pregar para os outros. Mas quando é para administrar a vida dele, o trem não presta. Ele fala, não, eu aprendi para o ímpio, eu aprendi para o religioso aí. Isso aí eu não aprendi para mim, não. Como é que a palavra de Deus abunda? Se o máximo de tinta que está, pinta uma parede. Tem que conseguir cobrir a casa toda. Quando falar de abundância, abundância é alguma coisa que está o quê? Transbordando. Uma hora você arranca a boia da sua caixa d'água e fica do lado de fora para ver se sua casa não vai molhar. Abundância é isso. Tem que molhar o casamento, tem que molhar os filhos, tem que molhar no trabalho, tem que molhar na escola, tem que transbordar isso de forma grandiosa, porque nós estamos sendo corrigidos pela palavra. Enquanto nós salmodiamos, cantando hinos, e são esses os cânticos espirituais que revelam a gratidão de nosso coração para com o Senhor, reproduzimos isso para com a esposa, para com o marido, para com o filho, para com os pais, para com o patrão, para com o empregado, e tudo isso é abundância. Aí a pessoa começa a perceber que aquela palavra viva e eficaz agora está abundante na vida dele, aonde ele vive, tudo aquilo é transbordante daquilo. E isso é louvor. Corre o risco de muito cristão nunca ter louvado a Deus. Já pensou? E quando eu digo isso, eu não digo para os perfeitos, como, olha, você nunca vai errar como esposo, que você nunca vai errar como esposa, que você não vai dar vontade de você dar umas 20 chineladas no seu filho, e depois mais 10, ou fazer como Paulo, 3 dezenas de 40 chibatadas, e aí por diante. Não é que você não terá isso. Vou falar para você, mulher, novamente, o seu marido não é o melhor. Talvez você nem fez a melhor escolha. Deu ruim, né? Fazer o quê? Agora? Fazer que o seu casamento seja para a sua esposa, não é a dama de dourado, né? Mas é quem o Senhor te deu. Agora você precisa exercer ministério sobre ela, cuidar dela, respeitar ela, sustentar ela, sustentar ela, sustentar ela, sustentar ela, sustentar ela e sustentar ela. Porque é para o Senhor. É assim que funciona. Aí você vai chegar aqui, sabe? Quando for reunir para cantar, aí você vai lembrar de que é um hino. Hino é eu cantar os efeitos sobre uma nação, é eu jubilar o efeito sobre a nação. Deixa eu ver qual que é o efeito sobre esta nação, que é a igreja. O sacrifício de Cristo, sua salvação, redenção, justificação. Você vai lembrar em tudo que ele produziu. Nós vamos cantar salmo. O que é um salmo? Salmo fala dos atributos de Deus, da realidade da obra de Deus, de tudo aquilo que Deus efetivamente é. Aí você vai cantar isso tudo, porque agora você já
promover um louvor dentro da sua casa, com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. Não acha que você vai conseguir ter vida com Deus vivendo um cuvuco e tendo que buscar a Deus. Você vai chegar aqui que nem um tatu encurvado, sabe? Ah, Deus, eu estou aqui, Pai. Você sabe meu coração. E a vida está uma bagunça. Tudo está uma bagunça. Tudo está cirandado. Aí que eu entendo porque que as pessoas falam, eu tenho dificuldade de congregar, eu tenho dificuldade de orar, eu tenho dificuldade até de cantar. Eu tenho dificuldade de cantar. Minha mão nem levanta. Né? Você olha para ela, está explicado por quê, gente? Eu estou dando a receita para vocês aqui. A vida está uma bagunça. Como que alguém vai orar? Como é que um homem de Deus vai conseguir orar? Você não consegue ser pai. Ele não põe o filho no eixo, vai pôr ele mesmo. A esposa. Como que vai pôr alguém no eixo? Como que uma mulher crente vê o marido crente corrigindo o filho crente e desfaz da autoridade do pai? Porque isso acontece. Tem mães que estão virando serva das trevas, porque quando o pai corrige o filho, não, está de castigo. Não, a mãe fala, tá não, pode sair, menino. Será que ela não entendeu que ele não está brincando, né, de estátua? Estátua, não, está solto. Não é, ele não está brincando de estátua, ele está dando correção. Isso tudo é louvor para Deus. A mãe que tira a autoridade do pai não está louvando a Deus. Se você não concordou, mulher, com a autoridade do seu marido sobre o seu filho, chama ele depois, o seu marido, e conversa com ele. Tira a autoridade do pai, não. Resumindo, verso 23, de tudo que fizerdes, fazei a quem? Não fazei de todo, como a quem? E não aos homens.